Imagine que em um belo dia, você acorda, toma seu café da manhã e abre a janela da sala para verificar o tempo, desejando um bom dia à sua vizinhança, como de costume. No entanto, algo chama a sua atenção, um vazio imenso, pois eles não estão lá. Imediatamente, você decide sair para confirmar o motivo pelo qual eles estão ausentes. Ao se dirigir para fora, percebe que não apenas os vizinhos próximos a você desapareceram, mas também as crianças, pois não se ouve nenhum barulho infantil. Um casal desesperado grita por socorro, clamando que sequestraram seu bebê. Um sentimento de pânico toma conta da vizinhança, pois todas as crianças e alguns adultos simplesmente desapareceram. É nesse momento que você recorda algo importante. Cerca de 3 dias atrás, um casal de vizinhos havia lhe alertado sobre um evento futuro, algo que poderia ocorrer a qualquer momento. Com esse pensamento em mente, você corre para a casa deles e encontra apenas o homem em um estado de choque e desespero, chorando incessantemente. A essa altura, você já tem uma ideia do que aconteceu, mas para confirmar suas suspeitas, você pergunta ao homem em pranto: "O que houve, meu rapaz? Sua esposa também desapareceu?" Ele, com os olhos cheios de lágrimas, confirma: "Sim, ela e nossos filhos." Em seguida, ele continua: "Agora estou me lembrando de você. Você não é aquele rapaz que abordamos uns dias atrás?" Você confirma com um sinal de positivo. Ele diz: "Então foi exatamente o que estávamos conversando que aconteceu. Nesta manhã, o grande evento do arrebatamento aconteceu." Diante dessa revelação, você olha para ele e pergunta: "E você não foi?" Ele responde: Não fui por causa das minhas falhas. Eu tinha falhas muito graves, e por isso Deus achou por bem deixar-me para trás." Você então questiona: "E agora, o que nos resta?" Ele responde sombriamente: "O que nos resta agora é o Apocalipse." A essa altura, você que está ouvindo essa história do outro lado da tela, quer saber o desfecho. Então se acomode e vamos desvendar esse mistério juntos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário e seu like. A primeira coisa que devemos entender é que o Apocalipse não é para os que foram arrebatados, e sim para aqueles que ficarem. Eu sei que você deve estar espantado com essa afirmação, porém existe base bíblica para o que estou dizendo. Veja o versículo de Apocalipse 4:1. "Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer." Vamos analisar esse versículo. Começa assim: "Depois destas coisas." Isso quer dizer, depois de escrever as coisas acerca das igrejas do Apocalipse nos capítulos 2 e 3, olhei uma porta aberta no céu, e a primeira voz disse: "Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer", ou seja, depois das igrejas. Isto confirma e esclarece a questão sobre o tempo do cumprimento de todos os eventos do Apocalipse do capítulo 4 ao 22. Nos capítulos 1, 2, 3 e 4, encontramos ao menos 19 menções sobre a Igreja de Cristo. Já nos demais, até o capítulo 19, não é mencionado nada a respeito. Além disso, veja esses versículos: "Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra." Note o livramento de Deus na passagem: hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Saindo um pouco de Apocalipse, temos a passagem de 1 Tessalonicenses 1:10: "E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura." E 2 Tessalonicenses 5:9: "Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo." Diante dessas afirmações, podemos dizer que Jesus quer livrar seu povo de um sofrimento devastador. Este estudo chamamos de pré-tribulacionista. Porém, há estudos que o arrebatamento pode ocorrer no período midi-tribulacionismo, que é aquele apontado como metade da tribulação, ou seja, 3 anos e meio dos 7 anos. Os defensores desse estudo levam em consideração o argumento de que a igreja deve ser provada se é fiel ou não,
a Deus nas adversidades. Porém, as bases bíblicas para essa ideia são vastas. Eles usam como base bíblica Mateus 24, 12 ao 17, que diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. A outra passagem está em Apocalipse 11, 12 e 13, falando sobre as duas testemunhas. Esses dois aparecerão na primeira metade da tribulação, profetizarão por 3 anos e meio, e serão mortos, ressuscitarão e serão arrebatados. Porém, como está escrito, apenas 2 são arrebatados, vejam, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Agora temos aquele estudo que aponta para a visão pós-tribulação, ou seja, apenas após os 7 anos de tribulação e sofrimento, que Jesus virá. Para esse estudo, os cristãos sofreriam tanto com a ira de Deus, quanto a de Satanás, que perseguirá os santos até a volta de Jesus no arrebatamento. Os que defendem essa ideia usam como argumento a passagem bíblica de Apocalipse 13 e Mateus 24. Vejam esses versículos. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Se considerarmos a interpretação bíblica do primeiro estudo, que sugere que a vinda de Cristo ocorrerá antes da grande tribulação, podemos prosseguir com o vídeo, abordando os eventos que se seguirão à chegada de Cristo. Vamos explorar o que está reservado para aqueles que permanecerem após esse momento crucial. Para não tomar muito o seu tempo, vou ser bastante objetivo sobre o que ocorrerá para aqueles que ficarem. Verás a abertura do primeiro selo, a ascensão do anticristo. Muitos pensarão que ele é o próprio Cristo pelos sinais e prodígios, e por se apresentar-se em um cavalo branco. Este líder primeiro será carismático, firmando um concerto por 1 semana ou 3 anos e meio, pois ele estabelecerá seu reino e assumirá o poder sobre os 10 reinos. Este mesmo trará um grande mal à terra, pois provocará guerras, fomes, pestes e o inferno dos 3 selos seguintes, que é uma batalha, uma fome avassaladora, mortes e inferno. Verás a iminência de uma batalha jamais vista em lugar algum, a níveis inimagináveis, pois a ira de Deus trará uma grande guerra nos 4 cantos da terra. Isso ocorrerá com os toques das trombetas. A primeira trombeta trará um trovão celestial de saraiva misturada com fogo e sangue cairão sobre a terra, queimando uma parte dela. 1/3 da vegetação é consumido pelas chamas. A segunda trombeta, uma grande montanha em chamas é lançada ao mar, transformando uma porção significativa das águas em sangue. Criaturas marinhas perecem e navios são destruídos. A terceira trombeta, uma estrela chamada absinto cai sobre rios e fontes, tornando as águas amargas e letais. Muitos homens morrem, e a vida que dependia dessas fontes é envenenada. A quarta trombeta, uma 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas é escurecida, mergulhando o mundo em uma penumbra sobrenatural. O cosmos testemunha a escuridão que se estende sobre a criação. A quinta trombeta, uma estrela com a chave do abismo cai na terra, liberando uma fumaça espessa. Gafanhotos extraordinários emergem da fumaça e atormentam aqueles sem o selo de Deus. A humanidade sofre uma aflição intensa durante 5 meses. A sexta trombeta, 4 anjos presos junto ao rio Eufrates são libertados, liderando 200 milhões de cavaleiros demoníacos. Esses anjos caídos desencadeiam uma guerra devastadora como instrumentos do juízo divino. Cada anjo comanda 50 milhões de demônios,
dirigindo-se às 4 direções para matar a terça parte dos homens. Esses eventos simbolizam o juízo divino e a tribulação, para aqueles que ficarem para trás. Com base nesses estudos, fica claro que, independente da interpretação sobre o arrebatamento, a ênfase recai na exortação à vigilância, conforme declarado por Jesus em Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ficar para trás significa enfrentar um cenário apocalíptico e juízos divinos, tornando a vigilância uma necessidade crucial. Portanto, a mensagem é clara. Prepare-se espiritualmente, pois a iminência do retorno de Cristo exige atenção constante, sem a certeza do momento exato.